Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 59º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema O Início das Contrações. Yeshua encontra com o seu público e os seus discípulos em seus mundos com suas rotinas e experiências através de parábolas e novas perspectivas para as suas vidas. Ele relaciona os princípios do reino a este mundo e suas leis. Naturalmente, isso reflete o espiritualmente novamente, como a carta aos Coríntios resume. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. 1 Coríntios 15:46. No episódio 58, mostrei que uma flor normalmente amadurece e se torna um fruto completo depois de ser polinizada. Da mesma forma, ao longo da história humana, a polinização criada pela serpente do Jardim do Éden amadurece e dá frutos. Se você entende este princípio, também sabe que vivemos em uma época em que o mal tem que amadurecer, deve chegar ao seu pleno desenvolvimento. Portanto, não faz sentido orar contra o mal, reclamar de quantos fazem isso constantemente e sem cessar. Os governos do mundo se tornaram tão injustos e maus, e muito mais. Você poderia ler um catálogo inteiro de exemplos. Podemos ver com Isaías. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Isaías 5:20. O que então podemos fazer? Devemos seguir o exemplo de Moisés, quando ele morava no Egito, na época em que viria o Êxodo. Na tribulação e sofrimento do povo, ele esperou pela intervenção de Yahvé para que levasse tanto ele quanto o povo dos israelitas para fora de lá. O povo não foi mais assombrado da 4ª até a 10ª praga, mas eles se depararam com elas em sua percepção. Esperando a intervenção de Yahvé, podemos praticar a justiça, nos santificarmos e nos purificarmos. O santo ainda se santifica. Ao mesmo tempo, vemos também em Apocalipse que: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Apocalipse 22:11. Quem faz o mal, continuará fazendo mal, e o impuro continuará na impureza. Acho muito útil para mim, particularmente, me conscientizar de que vivemos no reino de Yahvé, que lá são outras leis que se aplicam, e que dependemos apenas dele. Yeshua descreve as dores do parto antes de sua chegada e do fim dos tempos. Aqui, novamente, ele faz uma comparação com o mundo no qual estamos familiarizados. Tenho 5 filhos e lembro que no final da gravidez do primeiro filho, perguntei ao ginecologista se eu ia perceber quando viria a primeira contração e como poderia reconhecê-la. Eu estava tão insegura e queria estar na clínica mais cedo para o parto. Após o início da primeira contração, eu sabia sem dúvida o que era uma contração, mesmo que a intensidade das contrações só aumentassem gradualmente. As dores do parto são diferentes das outras dores. Elas rolam sobre você e você realmente não pode fazer nada além de se render a elas. Expirando, como é tão lindamente chamado, respirando, expirando a dor constante até que o bebê finalmente nasça. Yeshua descreve o início do trabalho de parto em Mateus 24:5-8. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Messias, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas
como as primeiras dores de um parto. Como vimos a partir do episódio 44, a palavra epidemia está faltando nesta lista. Mas mesmo se incluirmos a palavra grega loimos, que significa peste, epidemia, praga, esta lista, sedução, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e apenas epidemias, não significa uma desgraça extraordinária, que é a desgraça inicial que representa os finais dos tempos, que é significativamente diferente de todos os outros eventos. Por que estou dizendo isso? Porque sempre houve guerras, fomes, terremotos e epidemias graves, mas talvez haja, pelo que podemos dizer até agora, 3 características contrastantes que marcam esse evento recorrente como as desgraças do fim dos tempos. Já mencionei no episódio 44 que essa epidemia na época das dores de parto é a própria dor de parto, na qual as outras não eram. Isso ocorre porque acontece na geração da qual Yeshua fala no mesmo capítulo, em Mateus 24. Portanto, aprendei com a parábola da figueira, quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Mateus 24, 32. Isso não poderia ser dito sobre as outras epidemias, e não ocorre apenas na Europa, como a peste negra que assolou a Europa na Idade Média. A pandemia de hoje ocorre em todo o mundo, mas também se aplica à gripe espanhola, que marcou cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Como resultado da atual pandemia, cerca de 1,3 milhão de pessoas morreram até o momento. Mas há algo associado à atual pandemia que não foi associado a nenhuma outra epidemia antes. Por meio das campanhas de vacinação em todo o mundo, os seus comerciantes eram os grandes profissionais do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, farmaqueia, Apocalipse 18:23. De acordo com o G5331 de Strong, farmaqueia significa o uso ou administração de medicamentos, envenenamento, feitiçaria, magias em conexão com idolatria, enganos e seduções de idolatria. Por isso, esta pandemia, com a riqueza dos comerciantes que a acompanha, é uma epidemia notável. Agora, chegamos a outro ponto. Existe um evangelho hebraico de Mateus. O bispo francês Jean Dutilleux, bispo de Brieuc, em uma viagem à Itália em 1553, encontrou um manuscrito hebraico entre os judeus e o trouxe para Paris, onde encomendou a um estudioso do hebraico, Jean Mercier, que o traduzisse para o latim. Esta versão hebraica diz: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em todo lugar. Não diz que haverá fome e terremotos em alguns lugares, e sim em todos os lugares. Esta é uma declaração fundamentalmente diferente que tem tudo para chamar a essa fome e terremoto a desgraça do fim dos tempos. No Evangelho de Lucas, capítulo 21:11, lemos nesta lista que e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Não poderia este grande terremoto ter uma dimensão global, talvez desencadeada por catástrofes de proporções cósmicas, exatamente como são descritos no livro de Apocalipse? Claro, não podemos saber neste momento se haverá terremotos aqui e ali ou em todos os lugares. Então por que eu mencionei isso? Porque quero aguçar nossa consciência de que as contrações são diferentes dos eventos normais em sua forma e gravidade especiais. Além disso, é natural que no final da gravidez as contrações se tornem cada vez mais intensas e apareçam cada vez mais rápidas.
Se a pandemia atual, embutida na parábola da geração da figueira e na declaração sobre a farmaqueia, é uma desgraça do fim dos tempos, que eu acredito, outras aparecerão mais rápidas e intensamente. Yeshua também fala de guerras e rumores de guerras. Sempre houve guerra, mas dentro da geração da figueira, a guerra entre Gog e Magog, relatada por Ezequiel, está pendente. Em Ezequiel 38:2 está escrito: Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog das terras de Magog, o príncipe maior de Meshas, Meseque e de Tubal, profetiza contra ele. Gog é o príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Estes virão do norte e cobrirão a terra como uma nuvem, e atacará Israel, mas será ferido por Yahvé. O vale em que serão enterrados será chamado de Vale de Ramon Gog. Ezequiel 39:11. Se essa guerra acontecer, o que muitos dizem que pode acontecer em breve, também pode ser uma desgraça significativa para o fim dos tempos. Não devemos confundir com a guerra de Gog e Magog mencionada em Ezequiel, que é a batalha de Gog e Magog no final do império de 1000 anos, após a qual os inimigos de Elohim serão finalmente destruídos. Em Apocalipse 27:9, lemos sobre esta batalha contra os santos e a cidade de Jerusalém. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. É importante que, por um lado, mantenhamos nossos olhos nessas contrações do fim dos tempos, mas que também saibamos que elas existem para preparar o caminho para receber Yeshua através delas. Sejam ricamente abençoados.